Bom dia. Vamos dar continuidade à devocional. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 12, a partir do versículo 21. Faremos a leitura desse texto e vamos dar uma estudada aqui. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai-vos as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende a paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Querido Deus e Pai Celestial, nessa manhã, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos todos que estão ouvindo agora essa palavra, todos que irão, ó Pai, assistir posteriormente, para que essa palavra não chegue apenas como informação, mas chegue como uma palavra viva, uma palavra revelada, uma palavra rema, possa penetrar no espírito de cada um, Pai, trazendo vida, ó Pai, edificando naquilo, ó Pai, pela qual o Senhor designou essa palavra. Abra o entendimento, meu Pai, espiritual, prepara os corações de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento e que vão ouvir, ó Pai, essa gravação posteriormente. Essa mesma unção, essa mesma revelação, entendimento espiritual, penetra em cada vida, meu Deus, provocando uma transformação, para que a palavra não volte vazia para ti, mas que ela venha cumprir todo o propósito designado pela qual ela foi enviada. Eu oro e abençoo cada casa, cada família. Desde já, meu Pai, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, como foi dito nas lições anteriores, nas devocionais. Ele começa agora em Romanos 12, algumas lições práticas da palavra do Senhor. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você vai apresentar o seu corpo. Essa palavra sacrifício, ela traduzida do grego para o português em alguns léxicos, diz assim: sacrifício, a palavra tusia, significa sacrifício, vítima. Isso exige morte. O sacrifício no Antigo Testamento exigia a morte dos animais, quando era o sacrifício para expiação dos pecados. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, esse sacrifício que Paulo está falando é a mortificação dos feitos da carne, é a mortificação da nossa natureza carnal. Isso só pode acontecer em parceria com o Espírito de Deus. É impossível você mortificar a sua carne se não houver uma ação direta do Espírito Santo na sua vida, porque Paulo ele diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal o bem que eu prefiro eu não faço. Agora o mal que eu não quero, esse eu faço, porque o efetuar não está em mim, mas em Deus. Então, lá em Filipenses, o Senhor diz através do próprio apóstolo Paulo, que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. É Deus que vai fazer, há uma colaboração, a parceria com o Espírito de Deus, para que a nossa natureza carnal seja mortificada. O capítulo 8 de Romanos, ele vai falar sobre uma vida no Espírito, vai falar de uma inclinação para a carne, que leva à morte, vai falar de uma inclinação para o Espírito Santo, que vai trazer vida. Aí ele diz no versículo 13 de Romanos 8, se pelo Espírito mortificardes os feitos do vosso corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito, não é a minha vontade própria, não é a minha disciplina, não é nada que parte de mim, parte de Deus. Deus ele faz um despertamento em nossa vida, nós correspondemos a esse despertamento, obedecendo ao Espírito Santo e andando, sendo guiado pelo Espírito Santo, e aí vamos andar no Espírito, e aí nós vamos mortificar os feitos da carne. Essa palavra mortificardes em Romanos 8,13, tanatu, significa colocar à morte, fazer morrer, destruir, tornar extinto, literalmente tornar-se morto em relação a alguma coisa. A Bíblia diz, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele fala em Romanos 6, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis na lei, mas na graça. Então, o pecado, a natureza carnal, ela é mortificada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, você é que vai pegar o seu corpo e apresentar diante de Deus, porque o seu corpo não quer fazer práticas espirituais, disciplinas espirituais. O seu corpo não quer entrar em jejum, teu corpo não quer meditar na palavra de dia e de noite, seu corpo não quer entrar em adoração a Deus no lugar secreto, o teu corpo não quer que você tenha comunhão com Deus diária, o teu corpo ele não quer se entregar às disciplinas diárias, porque ele sabe que é mortificado. A cada vez que você entregar a sua vida a uma mortificação, a mortificação através de disciplinas espirituais, mais o seu espírito vai ficar sensível à voz do Espírito Santo, mais você vai ficar sensível à palavra de Deus, mais você vai poder receber revelações de Deus de dentro para fora, e não a informação na sua mente, não no intelecto, não no racional, é de espírito para espírito. Você vai passar a andar no espírito. Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência significa desejos acentuados. Se você andar no Espírito, você vence esses desejos. Se você andar no Espírito, você mortifica os feitos do corpo. E uma das coisas que são a lei espiritual, porque o corpo foi crucificado para que o corpo não sirva como escravo do pecado. Essa lei é a lei da morte. Como é que você vai fazer com que essa lei ela tenha mais efeito? Matando o corpo, cortando o alimento dele, ou seja, jejum.
O jejum, ele mortifica a carne e torna o seu espírito mais forte, mais sensível ao Senhor. Então, um dos processos, uma das disciplinas espirituais para você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, lembrando que é levar à morte, é destruir. Aí você vai entrar em jejum. É uma das práticas espirituais. Outra prática é oração. Outra prática, outra disciplina, meditação na palavra. Outra prática, outra disciplina é você ter uma vida de adoração intensa na presença de Deus. Por isso você vê Jesus falando, quando você orar, entra no teu quarto e fechando a porta, tu orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está no secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Olha só, você vai para o lugar secreto, seu Pai está te esperando lá. Você vai no secreto, teu Pai te vê, os olhos de Deus repousam sobre você. É como o Salmo diz, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Então, se você é justificado pelo sangue de Jesus, os olhos de Deus estarão repousando sobre a sua vida, quando você está no secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Há uma luta diária. O corpo não quer jejuar, o corpo não quer orar, o corpo não quer ir para culto, para vigília, mas quando você determina em mortificar o seu corpo, em apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, você levar o seu corpo aos pés do Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer? O seu espírito vai ficar sensível, vai se fortalecendo cada vez mais, você será sensível à presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar que o nosso corpo não foi redimido. O nosso espírito está pronto, porque quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito humano, ele é restaurado momentaneamente, na hora, ele é ressuscitado. Aliás, somos feitos uma nova criação. Aceitamos Jesus, a Bíblia diz que aquele que se une a Cristo, se torna um só espírito com Cristo, e se somos um só espírito com Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza a partir de hoje, nós temos a mente de Cristo, nós temos também a natureza de Deus dentro de nós, a natureza divina. O nosso corpo ele não foi redimido, o nosso corpo continua sendo da mesma maneira, a nossa alma ela vai mudando, transformando, sofrendo a transformação, à medida que nos entregarmos à palavra, renovando a nossa mente. Agora, o nosso corpo não foi redimido, porque Paulo diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tendo em vista que o corpo não é redimido, que a nossa natureza, ela quer sobressair sobre o nosso espírito humano, recriado em Cristo Jesus, há uma guerra. A Bíblia diz em Gálatas 5, a partir do versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Se eu andar no Espírito, não vou satisfazer os desejos aguçados e acentuados da carne. Concupiscências são desejos acentuados. Mesmo aqueles bem acentuados, se eu andar no Espírito, não vou dar vazão à carne. Porque aqui diz, a carne luta, milita, guerreia contra o Espírito Santo. E o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então Romanos 12, ele vai falar de uma vida de consagração, de sacrifício, de entrega ao seu corpo, para ali ser mortificado, né? Para a natureza ser mortificada, ser sufocada, a carne não prevalecer. Por isso que ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Agora, isso é no versículo 1. Então, é uma consagração. No versículo 1 ainda fala, né? No 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Nós vamos ter uma vida consagrada. Agora fala-se de uma transformação. Para quê? Para o serviço do corpo de Cristo. Porque a partir do versículo 3 de Romanos 12, vai falar sobre alguns dons, de como nós vamos servir o corpo de Cristo. A partir do versículo 3 de Romanos 12, vai falar que somos um corpo só, dotado de muitos membros, e todos os membros são diferentes uns dos outros, porque cada membro tem uma função diferente no corpo de Cristo. Cada membro tem uma função diferente, mas cada membro do corpo de Cristo é de igual importância diante de Deus. Não há um membro melhor do que o outro. Deus fez membros do corpo diferentes, capacitações diferentes, dons diferentes, e Ele equipa cada dom, cada ministério com uma unção específica, dons espirituais, conforme o desejo de Deus. E agora, nós apresentamos o nosso corpo, há uma consagração, e no versículo 2 ele fala, não vos conformeis com esse século, não conformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, consagramos. Segundo, há uma transformação. Nós consagramos as nossas vidas e nós sofremos uma transformação para o serviço do corpo de Cristo. Ele fala, não vos conformeis, tomar a forma, os padrões desse mundo. Nós que somos do reino de Deus, temos um padrão de vida diferente, comportamental diferente, moldado pelo Senhor Jesus Cristo, moldado pela sua palavra, moldado pelo próprio Espírito Santo. Nós vamos crescendo, um processo de santificação dia a dia, porque aquele que contempla o Senhor, a glória do Senhor, ele vai se transformando de glória em glória, conforme a imagem do Senhor, o Espírito Santo. Ele vai meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra. A mente vai sofrer uma mudança por causa da ação sobrenatural da palavra de Deus no seu interior. Você é transformado não porque você cumpre uma regra, não porque você anda na vontade própria. Você é transformado pelo poder de uma palavra ungida de Deus, que muda você de fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não muda suas vestes, você não muda sua fisionomia. A mudança é interna, a transformação é interna. Não vos conformeis, não tomeis a forma, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos no grego é metamorfos. É aquela mesma transformação que ocorre numa borboleta. Era uma lagartixa, e nesse processo de transformação, de metamorfose, ela vai transformando numa borboleta. Aqui, essa transformação, ele fala que ocorre
pela renovação da nossa mente. É impossível você ter uma vida transformada se a sua mente não for renovada, e a única coisa que vai mudar a nossa mente não é informação acerca de Deus, não é uma palavra em que nós podemos encontrar na filosofia, no meio acadêmico, na sociedade. Não, é uma palavra vindo de Deus, uma palavra revelada, onde o Espírito de Deus vai colocando porções da palavra em nossos corações, e Ele vai vivificando essas palavras, e Ele vai trazendo renovação na sua mente. Mas para que você seja sensível a essa palavra, a palavra crie vida no você, para que haja uma verdadeira transformação, você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você pega o seu corpo da mesma maneira que o sacerdote pegava o novilho, imolava o novilho, aparava o sangue do novilho, pegava o sangue e derramava, aspergia nos chifres do altar, na ponta dos chifres do altar, despejava o resto da bacia no altar ali, e fazia expiação pelos nossos pecados, porque sem sangue não há remissão de pecados, sem sangue não há perdão, e o sangue teve que ser derramado. Jesus derramou seu sangue, houve uma morte, porque a vida foi tirada, e o sangue foi esvaindo ali da pessoa do Senhor Jesus. Quando ele fala apresentai-vos como sacrifício, você vai ter que matar o seu corpo, a sua natureza carnal, a sua natureza humana, o seu ser natural, para andar na presença de Deus, andar no reino de Deus. Isso não é para um serviço natural, como qualquer serviço que nós prestamos aí no público, né? Numa empresa, no trabalho, no órgão público, no órgão de segurança, no órgão de saúde, etc, etc. Você vai fazer um serviço espiritual na casa de Deus, conforme o seu chamado, conforme o seu ministério, conforme os dons que Deus distribuiu para você, conforme a função que Ele tem para cada um de nós no corpo de Cristo. Transformação, mudar a forma. Então Paulo está falando, não se conforme com o mundo, o padrão do mundo, com a forma que o mundo, mas seja transformado, e essa transformação vem através da renovação da mente. É uma mudança completa para melhor. Por exemplo, nós não podemos andar numa regra, não pode isso, não pode aquilo outro. Aí nós pegamos esse mandamento, e aí na força de vontade nós cumprimos 2, 3 meses, mas daqui a pouco a gente continua voltando à mesma velha prática. É como uma parábola onde um homem chega e ele tem um bode e ele tem um lobo no seu quintal. E ele dá uma ordem para o lobo: não coma esse bode. E aí aquele homem cria o bode e o lobo como 2 irmãos. Mas quando o homem fechou a porta, o lobo foi lá e comeu o bode. E quando o homem abriu a porta, só viu as 2 patinhas do bode lá na porta, porque o lobo tinha devorado o bode. O que significa isso? Não tem como você falar com um lobo para não comer um bode, porque o lobo é o predador do bode, faz parte da natureza do lobo. Para que você faça com que o lobo não coma o bode, você tem que mudar a natureza do lobo, mudar por dentro. A Bíblia diz que é possível um negro etíope mudar a cor da sua pele? É possível o leopardo tirar as manchas da sua pele? Assim também não podereis limpar dos vossos pecados. A natureza tem que ser mudada. A nossa natureza só é mudada pelo novo nascimento. Começa no novo nascimento, onde nós aceitamos Jesus. A palavra diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E nós nos tornamos um só espírito com Cristo, nos tornamos coparticipantes, participamos da mesma natureza que Cristo participa, a natureza divina. Ele fala: vós sois coparticipantes da natureza divina. Mas não para esse processo por aí, há necessário um crescimento. Por isso que Paulo ele começa falando ali da lei
aos Romanos, e agora ele começa a falar da introdução de vida no Espírito. Capítulo 8 ele fala de vida no Espírito, e aqui também vai falar de uma vida espiritual, onde você vai mortificar a carne, os desejos carnais, desejos mundanos, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, consagrando o seu corpo a Deus, consagrando sua vida a Deus, meditando na palavra para renovar a mente. Nossa mente precisa ser renovada, para que os conceitos do mundo, os padrões do mundo, sejam tirados de nós pela palavra. A palavra de Deus é capaz de derrubar estruturas, fortalezas, de todo engano ali da nossa mente, toda fortaleza, só tem um meio de destruir, que é a palavra de Deus. Ela é como fogo, ela queima toda palha, feno, madeira, ela é martelo, quebra a penha, ela esmiuça toda a estrutura, toda a fortaleza, ela tem poder para quebrar os corações também, e ali, para que venhamos ser quebrantados e transformar a nossa vida. Então o cristão precisa avaliar suas atitudes e pensamentos, buscando refletir a vontade de Deus através da sua palavra. Pergunta: estou vivendo conforme os padrões do mundo ou sendo transformado por Deus? Eu me comporto como os padrões do mundo, ou eu sou transformado em parceria com o Espírito Santo, através de uma vida de consagração, através de uma vida de jejum, oração, adoração, momentos no secreto com Deus, de intimidade com Deus no secreto, ou eu tenho o padrão do mundo, as minhas atitudes, a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar. Terceiro ponto, ele vai falar sobre a humildade e os dons no corpo de Cristo, Romanos 12, do versículo 3 ao 8. Ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia Livre tem outra versão, ela fala assim: porque pela graça que me é dada, diga cada um que está entre vós, não se considere mais valioso do que se deve considerar, mas que cada um considere a si mesmo com sobriedade, moderação, equilíbrio, conforme Deus repartiu a cada um a medida da fé. Então está falando para que você seja humilde. Você não pense que você é o melhor do que o outro, que você merece esses dons, porque você é melhor, você é mais justo, você é bonzinho, você é uma pessoa de oração. Não, aqui ele está falando que a graça foi dada a ele. Paulo recebeu uma graça, aquilo que ele não merece, um favor imerecido, que Deus escolheu ele, chamou para ser apóstolo, pela vontade de Deus, não foi por causa da vida que Paulo tinha. Ele não merecia, mas uma graça. Da mesma maneira, há uma graça derramada para cada um de nós exercermos funções no corpo de Cristo, uma graça, uma unção para exercer o ministério, o chamado, não porque merecemos, é um presente de Deus, não para o nosso próprio deleite, mas para servir o corpo de Cristo com humildade. Olha só, esse texto na versão fácil de ler, Romanos 12, 13. Pelo encargo que Deus na sua bondade me deu, diga a cada um que está entre vocês, olha só, não pense de si mesmo, achando que é melhor que os demais. Ao contrário, pense de maneira modesta, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, você vai pensar com moderação, com humildade, não se coloque acima das outras pessoas, seja humilde com as pessoas, para que você possa servir o corpo de Cristo. E ele vai falar dos dons espirituais, né? Que Deus capacita as pessoas, alguns dons aqui em Romanos 12, dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12, dons de Jesus Cristo em Efésios 1, que são os dons do ministério. Os dons do ministério são apóstolo, pastor, profeta, pastor, evangelistas, mestre, é um ministério quíntuplo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é um ministério quíntuplo. E lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons do Espírito Santo,
Quem deu os dons ministeriais? Jesus, Efésios 4:11. Jesus, ele derramou esses dons para aperfeiçoamento da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons de Jesus. Os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, vai falar de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de curas no plural, eu entendo que é cura emocional e cura física também, né? E vai falar sobre dom de milagres, operação de maravilhas, que é o dom de milagres, dom de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Ele vai falar que o Espírito Santo distribui como lhe agrada, não pelo mérito pessoal, vai da vontade de Deus, é uma graça, é um favor que ninguém merece, ninguém pode gloriar em nada do corpo de Cristo. O Senhor diz, quem tiver de se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor, né? Então, os dons que ele vai falar em Romanos 12, ele fala assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, versículo 4, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quantos muitos somos um só corpo em Cristo Jesus, membros uns dos outros. Então ele fala no versículo 4, somos muitos membros, não temos a mesma função. Ele fala que, embora sejamos muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros, ou seja, cada membro do corpo vai precisar de outro membro, né? Aí ele fala, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da sua fé, exerça segundo a sua fé. Se ministério, dedicamos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Né? Então esses dons aqui é para servir a igreja com humildade. Identifique o seu dom, faça uma meditação a respeito, o dom que Deus te deu, e se você já identificou, usa com humildade, seja humilde, nós não merecemos esses dons. Então, uma pergunta que eu faço para mim e para você, como eu estou servindo no corpo de Cristo com os dons que Deus me deu? Como é que eu estou servindo a igreja? Os dons não é para mim, não é para minha glória, não é para me satisfazer, é para ser usado em favor de outras pessoas, né? E, por fim, versículo 9 a 21 vai falar da prática cristã, o amor na prática cristã. Vou falar rápido aqui por causa do tempo, né? Não tem como destrinchar isso aqui, mas ele vai falar... versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Nós queremos a honra para nós, preferimos a honra para nós, muitas vezes, mas ele fala aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, ou seja, não seja devagar, não seja preguiçoso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, ou seja, extrema alegria na esperança que você tem em Cristo, paciência da tribulação, porque vai passar, e na oração perseverante. Perseverante é ser constante, é não parar, é orar todos os dias, ter uma vida no altar de Deus, ter uma vida no lugar secreto. A oração não é um peso, a oração é você entrar no seu quarto, lá no lugar secreto, teu pai que está no secreto, ele já está lá, te esperando nesse lugar secreto. Esse lugar secreto, ele não é um físico, é um lugar em Deus, onde seu coração se conecta com o Senhor. E aí no lugar secreto, a Bíblia diz, teu pai que te vê em secreto, você sabe que seu pai está no secreto, te vê no secreto, e ele termina o texto dizendo, te recompensará. Deus se torna galardoador, aquele que dá presentes, aqueles que o buscam. Vale a pena buscar a presença de Deus. O maior presente que o ser humano na terra pode ter na sua vida é a presença de Deus. Aleluia. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade.
Abençoai o que vos perseguem. Olha só, abençoai, não amaldiçoeis. Então alguém perseguindo, abençoa. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, não seja orgulhoso. Não torneis ninguém a mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Então, se depender de você, se é possível, tenha paz com todos, né? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Pai Celestial, eu te agradeço por essa palavra. Espírito Santo, vivifica porções dessa palavra a cada um, ó Pai, conforme a necessidade de cada um, conforme, ó Pai, o teu prazer, conforme a tua vontade. Meu Deus, vivificando áreas das nossas vidas, toca as áreas que precisam ser tocadas, ó Pai, de nossos corações, meu Deus, e que cada um, ó Pai, seja, ó Pai, usado para a glória do seu nome. Ensina-nos a ser humildes, homens e mulheres de oração, vida de consagração na tua presença, e que possamos colocar em prática, papai, esses comportamentos, ó Pai, doutrinários que o Senhor está nos ensinando aqui, ó Pai, nessa manhã. Eu agradeço desde já, e que Deus abençoe a cada um, a cada casa, a cada família, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus.